Salve, salve nação rubro-negra, sejam bem-vindos ao vídeo de número 109. Dessa vez vamos falar sobre o final do primeiro turno. Por que não apenas o jogo contra o Corinthians e o Flamengo? Vou falar rapidamente sobre o jogo contra o Corinthians e contra o Flamengo que passou, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Também não vou colocar um vídeo histórico contra Palmeiras ou Atlético Mineiro que eu tô colocando em todo o vídeo, porque senão vai ficar um vídeo de 20 minutos e vocês vão acabar cansando. Então o objetivo aqui nesse vídeo vai ser principalmente falar sobre todo esse primeiro turno e a expectativa para o segundo turno pro Atlético, que foi muito bom e muito positivo ao meu ver, e eu já chego nesse ponto. Mas antes de começar então a falar sobre esse primeiro turno, eu vou falar rapidamente sobre o jogo contra o Corinthians e contra o Flamengo. E mais uma vez eu acabei acertando as previsões, não que eu quisesse acertar por causa da derrota do Flamengo, né, mas eu acabei acertando. Contra o Corinthians a vitória, o fator casa, o fator Cristóvão Borges. Eu acho que o Atlético ganhou esse jogo não foi por ser melhor que o Corinthians, porque o Atlético não é melhor que o Corinthians. O próprio Autuori já disse em entrevista que o Atlético não tem o melhor elenco, né, desse campeonato brasileiro, e isso é óbvio. O Atlético Mineiro tem um elenco melhor, Corinthians tem um elenco melhor, Flamengo tem um elenco melhor, e por aí vai com alguns times com um elenco melhor. Só que o que acontece? O Atlético ganhou o jogo porque usou a estratégia melhor, tanto que o Atlético em casa praticamente não toma gol. O primeiro turno inteiro o Atlético em casa tomou apenas 3 gols, foram um gol contra o Figueirense, os outros 2 gols foram de pênalti, contra o Atlético Mineiro e contra a Vitória. Então o Atlético vem tendo uma defesa extremamente sólida dentro de casa, e o Atlético sabe usar muito bem a estratégia em casa. E contra o Corinthians não foi diferente, mantivemos uma defesa sólida. O Santos estreou muito seguro, extremamente seguro no gol, e conseguiu passar a confiança para a torcida, não só no jogo contra o Corinthians, como no jogo contra o Flamengo também. Foi muito bem nos 2 jogos contra o Corinthians. Se não fosse ele, não teríamos ganho o jogo. Quando estava 0 a 0, fez uma defesa simplesmente sensacional e passou toda a segurança que o torcedor queria ver nele. E contra o Flamengo, como eu disse no último vídeo, seria um jogo dificílimo. O Flamengo com o mando tava com a torcida lá deles lotada em Espírito Santo, porque o Flamengo consegue lotar o estádio em qualquer lugar que vai, e infelizmente acabamos perdendo, mas principalmente pelo segundo tempo, porque o primeiro tempo foi muito igual, chances claras para os dois lados. O Atlético conseguiu acertar uma bola na trave aos 14 do primeiro tempo com o Walter, mas infelizmente não conseguiu fazer o gol. Então, como esse primeiro tempo foi igual, nenhum time foi eficaz e conseguiu fazer o gol, segundo tempo o Flamengo veio pra cima, o Atlético se defendeu de uma forma que eu não tinha visto muito assim no campeonato, ficando muito pra trás, não conseguia sair pra frente, e um chute lá pra dentro da área, apareceu o cara deles e acabou fazendo, foi um gol muito bonito mesmo, e infelizmente acabamos perdendo o jogo. Mas era um jogo que é entendível de se perder, fora de casa contra um elenco mais forte. Mas é isso, galera, não é sempre que a gente vai acabar conseguindo ganhar todos os jogos, acontece de perder, e eu tô aqui pra mostrar até, principalmente essa análise do primeiro turno, pra mostrar como não tá tudo errado, ou também como não tá tudo certo, né? Tem muitas coisas pra se ajustar, mas também tem muitas coisas que estão certas, e estamos aí pra mostrar pra vocês. Então continue acompanhando o vídeo que tá muito legal hoje. Bom, vamos começar essa análise então do primeiro turno, relembrando todos os jogos que o Atlético teve nesse primeiro turno. Obviamente tem uma colinha aqui só pra saber a ordem certinha que vai aparecer na tela pra vocês. Primeira rodada foi um vexame, já um 4 a 0, a única goleada que teve no primeiro turno contra o Atlético. Foi um resultado que não refletiu no jogo, o Atlético não jogou pra tomar 4 a 0, mas também mereceu perder aquela partida. Foi um jogo, um dos piores jogos do Atlético no campeonato, juntamente com o Atletiba, que eu vou comentar no mais pra frente, mas começamos já com o pé esquerdo do Campeonato Brasileiro. Logo depois da segunda rodada, em casa, empatamos com o Atlético Mineiro 1 a 1, quem não se lembra daquele jogo duvidoso, pênalti duvidoso não marcado para o Atlético, pênalti marcado para o Atlético Mineiro, e acabamos empatando esse jogo em casa, que poderia até estar fazendo diferença agora pra gente estar um pouquinho mais à frente na tabela. Após isso, fomos jogar lá em Minas Gerais com o mando do Botafogo, perdemos de 2 a 1, aquele jogo que não desce para nenhum atleticano. Jogo fácil, jogo nas mãos do Atlético atacando um monte, posse de bola toda nossa, e conseguimos perder o jogo pro Botafogo, um time muito ruim. Mas como vocês vão notar, os jogos em casa a partir de agora foi praticamente todos vitória. Então começando agora na quarta rodada contra o Figueirense, ganhamos de 2 a 1, o jogo tava 2 a 0 e o Figueirense acabou descontando ali numa falha defensiva em geral, principalmente pelo Kleberson, que não tava marcando o zagueiro, o único gol com bola rolando que a gente tomou dentro da arena. Mas o que vale foi que veio os 3 pontos pra nós, e a partir daí nós engatamos jogos em casa sensacionais, só com vitória nossa praticamente. E para o Atlético acabar conseguindo ganhar fora de casa, acabou que vai quebrando. O Atlético vai ganhando em casa, perdendo fora, ganhando em casa, perdendo fora, não consegue
manter uma sequência interessante de jogos de vitórias ou jogos sem perder. Até por causa disso, vocês vão começar a notar agora, ó. Fomos para Porto Alegre, perdemos de 1 a 0 pro Inter. Depois viemos para casa, ganhamos de 1 a 0 do Santa Cruz. Em um jogo atípico, que o Atlético não ganhava há 30 e poucos anos lá no Morumbi, nós fomos lá e conseguimos ganhar de 2 a 1, mas não se engane, tivemos outro jogo fora de casa depois também seguido, contra a Ponte Preta, e perdemos de 3 a 2. Outro jogo que o Atlético poderia sim ter ganho devido às circunstâncias do jogo. Aí voltamos para Curitiba, ganhamos do Forte Santos de 1 a 0. Após isso fomos lá para Chapecó, empatamos 0 a 0. Outro jogo que o Atlético poderia sim ter ganhado, o Atlético atacou bastante e acabou só ficando no 0 a 0 com a Chapecoense. Agora vocês estão notando quantos jogos a gente poderia ter ganho sim e acabamos deixando escapar a vitória, que poderia até a gente estar na liderança ou estar dentro do G4. Mas o que importa é que a gente também está por ali perto, a gente conseguiu ganhar jogos que a gente nem imaginava que poderia ter ganho também. Contra o Grêmio, por exemplo, é um jogo que a gente poderia ter empatado. O time do Grêmio é bom, o time do Grêmio está na nossa frente. O elenco do Grêmio é melhor que o nosso. Só que foi o melhor jogo que o Atlético já jogou nesse ano, juntamente com o Atletiba das finais do Paranaense. Foi um jogaço de bola, ganhamos de 2 a 0 e um baile de bola em cima do Grêmio. Após isso, Atletiba no Couto Pereira, perdemos de 1 a 0. Um jogo que poderíamos ter no mínimo empatado, até ganhado também. Foram chances iguais para os dois lados. E a gente conseguiu a proeza de tomar gol para o Casinho, o único gol que o cara tem no campeonato. Mas após esse Atletiba, nós conseguimos pela primeira vez no campeonato encaixar uma sequência boa de jogos sem perder. Viemos para casa, ganhamos do América Mineiro de 1 a 0, não poderia ter sido diferente, conseguimos vencer. Aí após isso fomos lá para Minas Gerais, metemos aqueles impressionantes 3 a 0 no Cruzeiro. E eu acho que tudo isso é timing também, porque se hoje a gente fosse para lá jogar contra o Cruzeiro já tá voltando a crescer no campeonato. Então eu acho que a gente jogou lá no momento certo e conseguimos essa vitória por 3 a 0. E aí não parou por aí. Nós tivemos uma sequência de 2 jogos após isso em casa, contra o Vitória, empatamos 1 a 1. Era um jogo que poderia ter ganho também, mas devido às circunstâncias do jogo era capaz de a gente ter perdido também. Então foi um resultado até interessante pra gente, esse empate de 1 a 1. E após isso, contra o Fluminense em casa, conseguimos vencer. O Fluminense que nos últimos anos ia sendo um carrasco pra gente dentro de casa, e nós conseguimos a vitória e os 3 pontos em cima deles. E pra fechar o turno, os últimos 3 jogos fomos lá pra Ilha do Retiro, perdemos de 2 a 0 pro Sport, depois em casa ganhamos de 2 a 0 pro Corinthians, como eu acabei de comentar do jogo, e fomos lá e perdemos de 1 a 0 para o Flamengo pra fechar esse primeiro turno. Na tabela agora, confiram comigo na tabela como é que ficou o final do primeiro turno. Bom, o primeiro lugar aí tá com o Palmeiras, que conseguiu terminar na frente esse primeiro turno. Após ele vem o Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo, Santos, Grêmio. Nós estamos na 7ª colocação, a 4 pontos do G4 e a 6 do líder Palmeiras, que nós iremos pegar na próxima rodada já. Depois de nós vem a Ponte Preta em 8º lugar, São Paulo em 9º, Fluminense em 10º. Bom, essa foi a primeira parte da tabela, nenhuma surpresa ali nessa parte. Eu acho que todo mundo que tá ali teve os seus méritos no campeonato para estar ali. E o Atlético Mineiro é um time que desde que tava lá embaixo na tabela eu vinha dizendo, vamos tomar cuidado, o Atlético Mineiro vai começar a ganhar os jogos. E olha aí, se você parar, olha aí na tabela, se você parar para analisar, os últimos 5 jogos, se você parar ali ó, em segundo lugar o Atlético Mineiro, os últimos 5 jogos foram 5 vitórias do Atlético Mineiro, que vem numa sequência muito interessante e é um time muito complicado, que é o time que a gente vai pegar após o jogo contra o Palmeiras lá. Então esse pra mim é um dos candidatos ao título, mas a expectativa pro segundo turno e pro final do segundo turno eu comento daqui a pouco. Na segunda parte da tabela vem 11º a Chapecoense com 24 pontos, após ele vem o Sport com 23, o Internacional, que há 11 jogos não vence, com 22 pontos. Vitória com 22 pontos também. O Coritiba, que gosta de estar nessa parte da tabela, com 21, conseguiu vencer o último jogo e escapar da zona de rebaixamento. Mas não fiquem felizes não, coritibanos, porque tem um segundo turno todo e eu acho que esse ano não escapa. Figueirense com 21 pontos também, só que um jogo a menos. O Botafogo com 20 pontos e também com um jogo a menos, então olha aí que interessante. O Cruzeiro em ascensão no campeonato com 19 pontos, Santa Cruz com 18 e o América Mineiro lá embaixo com 13 pontos, conseguiu a vitória no Santos. E agora, quem sabe, comece a subir nesse campeonato e assustar mais o nosso rival, né? Então assim ficou a tabela do primeiro turno. E agora eu quero comparar com vocês as tabelas do primeiro turno
dos outros anos e como esses outros anos terminaram, para ver qual uma projeção que a gente pode fazer para o Atlético e como que o Atlético pode se portar nesse segundo turno também. Analisando a tabela do ano passado de 2015, como acabou o primeiro turno, nós notamos que o Corinthians já terminou em primeiro com 40 pontos, já com uma boa diferença para o vice-líder de 4 pontos. Atlético Mineiro com 36, Grêmio 36, Fluminense 33. Eu não vou analisar toda a tabela, porque obviamente vai ficar muito longo. O que importa pra mim e pra gente, eu acredito que vocês também estejam com essa expectativa, é a expectativa de conquistar uma vaga no G4 no final do campeonato. Então vamos analisar apenas a parte de cima da tabela, que a parte de baixo da tabela não importa pra gente, apenas importa para outros times menores por aí. E agora, analisando o final, como acabou o ano de 2015, continuou o Corinthians na liderança, só que dessa vez absurdamente com 81 pontos, ou seja, o Corinthians fez 41 pontos só no segundo turno. Foi um ano atípico, olha só a diferença para o Atlético Mineiro com 69, Grêmio 68 e São Paulo com 62. Mas eu também quero que vocês notem a posição do Internacional, com 60 pontos ali. E voltando lá para a tabela do primeiro turno, vamos notar que o São Paulo estava fora desse G4 com 31 pontos, estava a 2 pontos, e o Internacional lá embaixo, hein, com 25 pontos na 11ª colocação. Eu espero que vocês tenham conseguido olhar a tabela, espero que não tenha ficado pequeno para vocês, mas qualquer coisa eu disse para vocês as posições certinhas. Então a gente tá vendo que a posição do primeiro turno não é o fator que vai decidir quem vai chegar no G4 no final do campeonato. Basta fazer um segundo turno no mínimo igual ao primeiro turno ou até melhor, porque se a gente fizer igual ao primeiro turno, com o histórico a gente tá vendo que vaga no G4 vai ser muito difícil. Vamos analisar agora o ano de 2013, o ano que a gente foi para Libertadores, e vamos comparar com o nosso time daquele ano. E nesse magnífico ano de 2003 acabou assim, com o Cruzeiro na primeira colocação no final do primeiro turno, Botafogo com 36, Grêmio 34, Atlético nós com 34 também. O Cruzeiro, de novo, mais uma vez, que terminou campeão, todo mundo sabe, isso a gente vai ver agora na tabela do final do primeiro turno. Mas, de novo, nós vimos que foi uma diferença tremenda para a segunda colocação. Foi uma diferença muito grande, coisa que não está acontecendo nesse ano, como vocês viram. Primeiro colocado está o Palmeiras com 36, aí logo atrás tem clubes com 34, 34, 33, 32, se não me engano, e a gente com 30 lá em sétimo, diferença de 6 pontos para o primeiro colocado. Então a diferença tá menor, vai ser um ano diferente, então nós temos motivo sim para acreditar no G4. E esse ano acabou da seguinte forma: o Cruzeiro, como eu disse, já campeão com 76 pontos, logo atrás do Grêmio com 65, nós com 64 e Botafogo com 61. Pelo que nós estamos vendo, você tem que fazer no mínimo ali uns 62, 63 pontos, dependendo do campeonato. E como nós vimos, esse campeonato está muito apertado, então não sei se vai ser mais ou menos por aí que a gente vai precisar atingir também, mas é mais ou menos essa média pra gente ter uma ideia. Mais 31, 34 pontos pra gente conseguir garantir uma classificação no G4, mas principalmente cerca de 34 pontos aí eu acho que a gente consegue garantir. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado dessa análise do primeiro turno. Ficou longo pra caramba, mas eu acho que eu consegui retratar basicamente aí o que for todo o primeiro turno pro Atlético, o que vai vir pra gente no segundo turno e qual a nossa meta, quanto a gente precisa pra conseguir estar na Libertadores 2017. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixem o like de vocês, compartilhem se possível também. Não deixem de curtir a página do Mundos Atleticanos no Facebook e também não deixem de se inscrever no canal do YouTube, porque eu também posto os vídeos lá, a maioria assiste pelo Facebook, mas saiba que eu também posto os vídeos no YouTube. Se você se inscrever lá, vai receber notificação toda vez que sair. Então não deixe de colocar para receber notificação quando sair no YouTube e curtir a página no Facebook também, beleza, galera? Então um abraço para todo mundo, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo pós Palmeiras e Atlético Mineiro. Saudações rubro-negras e até lá!